Olá, doutores, sejam bem-vindos a mais um Plantão Legal. Eu sou Geisiane Souza, especialista em Direito Médico e Proteção de Dados. E este é o nosso bate-papo semanal sobre como o direito médico é aliado da prática médica, facilita a vida e protege o profissional da saúde. E hoje vamos tocar em um vespeiro, um tema que tira o sono de 10 em 10 médicos, especialmente naquelas especialidades mais visuais, tais como a dermatologia e a cirurgia plástica. E o tema é publicidade médica. Aquele sentimento de abrir o Instagram e ver um influencer prometendo milagres, um profissional não médico fazendo procedimentos invasivos, enquanto você, que estudou uma década e segue o CFM, se sente de mãos atadas. E para falar sobre essa dor na pele, literalmente, eu trouxe hoje uma dermatologista que vive essa realidade. Doutora Naira Lima, muito obrigada por ter aceito o convite para estar aqui nesse nosso bate-papo. É uma honra recebê-la e eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a sua especialidade, a dermatologia, e ao longo aqui do nosso bate-papo a gente vai conversando sobre as dores que as afligem. Primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Então, a dermatologia é uma especialidade que dá muita margem aí para esses conflitos que tu estavas falando sobre, né? Porque a gente trabalha com muita expectativa, tanto do lado do próprio médico quanto do lado dos pacientes. E aí, esses pacientes geralmente chegam com uma expectativa muito alta com relação a algumas coisas, e a gente tem que alinhar muito certinho aí como vai funcionar tudo isso, entender ali o que aquele paciente está querendo e o que eu posso oferecer para ele de uma forma bem realista. E ética, né, doutora? Eu Sim, sei de sua postura importantíssimo. profissional e sei o quanto que a senhora zela aí por essa questão da ética na dermatologia. E hoje a publicidade realmente tem interferido um pouquinho aí, É, e a publicidade a nesse gente dia a usa dia. muito, né, tem esse lado positivo, né, de você poder disseminar informações, mas acaba que a maioria dos médicos, né, não tem uma formação que tenha uma preocupação maior com isso. E eu acho que nesse ponto aí a gente acaba abrindo espaço para quem não tem tanta qualificação e nem tanto compromisso, né, ético, para poder mostrar realmente o que pode ser feito de verdade, o que é coerente, o que é real. Então a gente acaba deixando um espaço que nós poderíamos usar para disseminar informação na mão de quem não tem tanta qualificação assim, e usa muito a rede social como uma forma de venda mesmo, exclusivamente de venda e não de disseminação de informações. Eu costumo referir sempre, doutora, que os bons profissionais se calam e aí os maus profissionais acabam tomando um espaço ali que não é dele, né. Isso é uma Geralmente quem vai à mídia são os profissionais que não têm essa questão ética tão arraigada assim, né, em sua postura. E aí os bons profissionais, até por medo muitas vezes, ou para seguir de uma forma mais ali corretinha as resoluções de vocês, as normas éticas de vocês, acabam, né, se se retraindo retraindo muito mais, e exatamente. e aí o público vê é o mau profissional, né, que é aquele que está prometendo ali um resultado que Exato, e muitas não é vezes não pode. incomum, né, às vezes até a gente mesmo, "Ai, você pode ir em lugar tal, tem Instagram?" Primeira pergunta, né, Sim. quer logo ver se tem Instagram, então assim, você tem que ter muito cuidado com o que você realmente está buscando, o que você realmente está olhando. E essa pergunta não é incomum, "Ai doutor, mas eu não vi nada disso no seu Instagram, não sabia que você fazia isso", É. né, então a gente acaba deixando ali um espaço que deveria ser melhor preenchido, digamos assim. Pra quem trabalha com beleza é o primeiro catálogo de vocês ali, né. Quem Exatamente, a gente é a muito gente cobrado. a gente sempre olha o Instagram primeiro, né, pra depois e justamente para ver ali as promessas que a gente quer ver cumpridas em nós, né. Doutora, a dermatologia ela é uma especialidade linda, a gente sabe disso, né, ela mexe muito com saúde, ela mexe com autoestima, mas como você bem falou, hoje ela virou um paraíso, aí digamos assim, de marketing agressivo na internet, né. E eu queria que tu abrisses um jogo, assim, fosse muito honesta com a gente sobre essa principal frustração dos profissionais éticos com essa publicidade predatória, com essa publicidade que Então, né, muitas vezes busca vender, né. a gente sabe hoje que beleza e autoestima estão intimamente relacionadas, né. Então você tem que entender como que você pode abordar isso de uma forma saudável para promover bem-estar, promover saúde mental, promover, eh um envolvimento com o seu paciente, mas de uma forma saudável, real, possível, viável, né. Então você não é incomum que você abra Instagram, que você veja aquele antes e depois, que classicamente está mexido ali no depois, ou tem uma luz muito diferente,
ou a pessoa está maquiada, Ou um ângulo, né? o ângulo diferente. Então, assim, são propostas irreais, mas que a pessoa olha e, querendo ou não, aquilo ali impacta. E ela fica tentada, né, a ir conhecer aquilo ali, mesmo sabendo que aquilo talvez realmente não seja real. Então, quem trabalha com estética de forma geral, né, com dermatologia, com cirurgia plástica, tem que ter esse cuidado de não prometer coisas que não podem ser entregues. Então, assim, hoje o CFM já mudou algumas coisas. Antes você não podia postar imagem de forma alguma. Agora a gente já pode postar, mas com uma série de restrições, como tu bem sabes, né? Então, assim, esse antes e depois pode até acontecer, mas tem que ter um caráter educativo, né? Ilustrar como que foi feito, o que pode ser feito, por que pode ser feito, quando não pode fazer, né? E não é o que a gente vê de verdade na rede social hoje em dia ainda. Melhoramos nesse sentido, né, de quem é mais comprometido aí com ética, em seguir tudo bonitinho, de postar um pouco mais, mostrar o seu trabalho, mas ainda assim é um campo minado, digamos assim, né. Muitos profissionais chegam para mim, doutora Naira, com uma série de dúvidas, né, inclusive sobre as próprias diretrizes da resolução, né, 2336 aí, de 2023, que foi que permitiu um pouquinho mais, né, de divulgação do trabalho de vocês, inclusive liberando aí, como tu bem falaste, um antes e depois com ressalvas, né. A gente vê que as pessoas não estão fazendo isso, de uma forma aí tão cuidadosa, tão cautelosa, né. Muitas das vezes por desconhecimento, outras vezes porque deixam isso nas mãos de agências, né, Sim. de publicidade que não têm esse conhecimento específico sobre o que é a publicidade médica. Eh, e talvez isso também seja uma dor para vocês, quem trabalha ali de forma ética, ver que alguns profissionais ainda estão se utilizando das redes sociais de uma forma muito mais comercial, né, ou não profissionais fazendo procedimentos ali invasivos, procedimentos que são exclusivos de médico, ou até alguns médicos que já não têm esse conhecimento técnico ali, que não são especialistas, enfim, e fazendo coisas que vocês estudaram anos para fazer. Isso bate uma afliçãozinha, assim, quando abre o Instagram e Dá olha uma ali. aflição, né, dá uma certa angústia, porque você vê tanto esse antes e depois colocado de uma forma muito enviesada, né, com um propósito exclusivamente de venda. Você pode hoje como médico mostrar o que você faz, você pode mostrar uma tecnologia que você tem no seu consultório, mostrar o que você sabe fazer, mas você não pode se posicionar como a única pessoa que faz aquilo, como uma pessoa superior aos outros colegas. E isso a gente infelizmente ainda vê todos os dias, né, especialmente esse antes e depois manipulado. Isso é extremamente frustrante para quem trabalha com procedimentos reais, com resultados reais, pessoas reais, com limitações. Você sabe que aquilo ali é uma coisa praticamente impossível, mas você vai falar, fica parecendo que não, tá com desfeito com relação à O pessoa X que profissional X colocou conseguiu aquilo, esse que resultado. conseguiu aquele resultado, né. Então, entra numa seara aí muito complicada, né, tanto com profissionais médicos quanto não médicos. E a história da promoção das tecnologias também, você pode mostrar o que você tem em seu consultório, mas com essa nesse mesmo intuito, né, de mostrar o seu trabalho, com um caráter educativo e não com aquele marketing agressivo de venda, de mostrar: "Ai, só você tem um equipamento X, só você faz cirurgia Y", até porque vamos combinar que é muito difícil só eu ter uma técnica única e exclusiva que eu desenvolvi. Isso não tem validação científica, né. Então quando você escuta isso, ligar o alerta, provavelmente é pilantragem, né. Então, tem que ter muita atenção. As pessoas têm essa ideia de: "Ai, meu protocolo é exclusivo, é personalizado, só doutor fulano de tal faz isso". Provavelmente é uma cilada, né, você tem que ter respaldo científico, o que tem respaldo científico foi estudado, foi repetido, pode ser aprimorado, claro, mas e a uma pessoa X ou Y pode fazer melhor. Mas você dizer que é só daquela pessoa, É. é difícil, né, é E complicado. e é interessante que a gente fale também que a resolução traz uma série de ressalvas para tudo, né. Exatamente. E não só a resolução, né, eu costumo sempre alertar os profissionais da saúde, porque muitos chegam para mim e falam: "Ah, doutora, mas a resolução tem uma resolução aí", né, muitos nem, ainda leram, enfim, né, não a conhecem. "Tem uma resolução aí que permite sim um antes e depois". Sim, mas com ressalva, que permite sim que eu mostre os equipamentos da minha clínica. Sim, mas com ressalvas também, né, a gente precisa aí que tenha essa validação científica, que tenha a própria aprovação da Anvisa, né, para o aparelho, que Com não seja relação à publicação de elogios, né, que era uma coisa muito também. comum, hoje é liberado, a gente pode publicar um elogio que foi feito, mas com essa mesma
Também com propósito. ressalvas, né? Muita ressalva, né, que não pode ter adjetivos que vão te pôr num patamar de O superioridade, melhor dos ou mundos. que vai desfazer do outro colega, aí já sai da linha, né, já não pode mais colocar. Mas a gente ganhou aí um espaço para que a gente possa mostrar algumas coisas, possa mostrar o trabalho feito de forma correta, de forma ética, disseminar informação, que eu acho que é o que é mais importante, né, para você saber o que pode fazer, o que que é correto, e não aquele Instagramland, né, que todo mundo acha que todo mundo é lindo. Não é incomum que o paciente chegue para mim com uma foto, passado o filtrozinho Paris lá, que quer ficar com aquele poro ali daquele jeito, ou com a boca de outra pessoa, que é aquela boca para ela, e você vê que anatomicamente aquilo vai ser impossível, não dá. Eu posso melhorar os traços daquela pessoa para a anatomia dela, e não dar uma boca da Angelina Jolie para ela, né. Então tudo isso tem que ser desmistificado, a gente tem que trabalhar melhor essas situações, e com o TikTok também ganhando muito espaço, aí você vê as pessoas seguindo pessoas que não têm nenhum envolvimento, nenhuma formação, na verdade, na área da saúde, e passando skincare, ou dizendo que você pode fazer coisas caseiras, vai ter o mesmo resultado. É uma situação delicada, né. Tu tocaste nesse assunto aí agora, e geralmente quando eu abro alguma caixinha no meu Instagram, eh, as pessoas perguntam muito sobre Que tu tá questões de usando. estética, de beleza, né. "Ah, que maquiagem que tu usa? Ai, meu, o que é que tu usas na pele?", não sei o quê. E eu sempre tenho cuidado de falar: "Gente, faça um acompanhamento com o dermatologista", porque eu tenho mesmo esse medo, essa ressalva, É. pessoal, de pensar quem sou eu para dizer que a pessoa, sei lá, de repente ela tem uma Que está dando alergia, né. dicas, né. Tem As alguma pessoas têm muito esse alergia, hábito né. de querer compartilhar o que está usando, e o outro que está ouvindo ali querer usar, mas o que é bom para ti não é para mim. Pois é, né. E E aí eu é não é passei 10 muito anos estudando sobre a pele para saber se o negócio vai dar certo ali exatamente. Se todinho, todo né. mundo tivesse esse entendimento, né, seria muito mais fácil. Mas a gente vê muito isso, e especialmente adolescente, né, que tem um encantamento muito maior, quer usar tudo, quer usar maquiagem, e aí vem uma série de irritações, vem problemas. Então a gente tem que ter esse filtro aí, tem que ter esse cuidado E mesmo. aí acaba desencadeando outro lado dermatológico que ninguém fala, né, doutora, que é a questão das doenças, né, do adoecimento da pele. Vamos combinar As que a pessoas dermatologia é uma especialidade muito rica, né, é. linda, que a gente trata doenças de pele, a gente trata o embelezamento de quem não tem nenhum problema de pele, né, está ali para ficar mais bonito. E eu penso que é interessante que isso seja disseminado também, porque por muitas vezes as pessoas creem que dermatologistas são médicos ali da futilidade, né. É o médico Exatamente, que só vai fazer botox, que só vai fazer um procedimento exatamente. estético, é o esteticista da medicina, né. Exatamente. E é assim, um comentário muito leigo mesmo, né. Até às vezes o próprio estudante de medicina, quando começa a estudar medicina sem ter passado na dermatologia, ainda vai com essa ideia, né. "Ah, uma especialidade que não tem muita coisa para fazer, não vou ficar fazendo botox". Não é nunca, jamais só isso, né. A gente trabalha com doenças imunomediadas, faz as vacinas, são os imunobiológicos, temos pacientes que são internados com farmacodermias, alergias medicamentosas, que perde muita pele, fica como um grande queimado, que precisa do auxílio do dermatologista. Então, assim, realmente tem a cirurgia dermatológica, então realmente é uma área muito, muito rica. Tratam de câncer, né, tem Sim, muitas câncer pessoas de que aqui na pele. nossa região Então, inclusive é assim, eu bem tenho a minha comum, né. vertente raiz, como eu gosto de dizer, e a minha vertente da cosmiatria, né, que eu ainda fico no serviço do hospital universitário, fico com os residentes de dermatologia, então ali a gente acaba estudando muito mais doenças mesmo, pacientes internados, né, a parte da dermatologia raiz, como a gente brinca, e acaba que no consultório a gente faz um pouquinho mais da cosmiatria, né, que não é menos importante de jeito nenhum, é a forma como ela é apresentada que às vezes deixa desvalorizada, né, mas é importantíssima. Quem não quer ficar bem, quem não quer ficar mais bonito, quem não quer melhorar o que não gosta. E eu acho que isso é certo, tá tudo bem, eu quero ficar mais bonita, eu posso ficar mais bonita, por que não? Desde que isso não venha também, assim, de um Isso distúrbio não já pode ser o seu psicológico, né. objetivo principal da pessoa, mas isso pode fazer parte da rotina dela, da vida dela. Aquilo ali é um momento dela de autocuidado, de bem-estar, melhorar o que ela não acha que tá legal, encontrar um médico que seja alinhado com o ponto de vista dela. Estético, porque às vezes o que é bonito para você não é bonito para mim, e tudo bem, né. Então você vai ter que encontrar um médico alinhado com o teu ponto de vista. Você vai no médico que tá lá super preenchido, um bocão grande, é aquilo que ele gosta, aquilo que ele acha bonito, provavelmente é aquilo que ele vai oferecer para você. Vai em outro que tá ali mais tranquilinho, usa menos injetáveis, faz mais tecnologia,
tá tudo bem também, né, tem para todo mundo, tem Tem gosto para pra todo todo mundo, é o que eu costumo dizer, né, tem para todo mundo, tem gosto para todo mundo. Exatamente. Sempre que perguntam essas coisas relacionadas à pele para mim, eu tenho uma certa sorte, né, modéstia à parte, Nasceu que Deus abençoada. Deus abençoou, e eu nunca tive realmente problemas de pele mais, intensos, enfim, nem mesmo na adolescência. Mas eu tenho cuidado com a minha pele sempre, então eu Vai sempre costumo falar isso para as pessoas, né. Gente, não é de graça, tá, tem acompanhamento, a gente tem sim esse ter uma cuidado, rotina, tem uma né. rotina de cuidado ali, né, não é assim de graça. E eu sempre falo isso, procura um dermatologista que se adeque, né, à tua expectativa ali, ao que exatamente tu A tua pensas. rotina, né, porque É, você vai num até em questão de profissional, valores, né, às vezes vai você vai num profissional que eles passam uma rotina de 10 passos, uma rotina coreana que tá na moda. Você não tem tempo, vai lá, você com eu não tenho filho, tempo. trabalha, tem que Eu paro do produzir, terceiro, tem que terceiro tá bom. estudar. Como que você vai parar para fazer 10 passos de manhã, 10 passos à noite? Não Não dá. dá, né, vamos ser realistas. Então sempre pergunto pra pessoa: "Sua possibilidade de o produto é manhã e noite? Sim, tudo bem. Qual é o que está incomodando? Qual a tua expectativa com isso? Faz esporte ao ar livre? Não faz? A pele irrita fácil, não irrita?" Que aí a gente consegue direcionar uma coisa realista que vai se adequar à rotina da pessoa e ela vai conseguir usar E de de uma forma coisa efetiva. tranquila, né, Exatamente, não adianta comprar o produto e deixar lá no banheiro, porque não vai adiantar nada. que vai vencer e é Tem caro. ser, exato. Doutora, e quanto a essa questão de incômodo ali, de dores do dermatologista, o que que costuma incomodar mais? É aquele influencer que tá ali dando dicas no Instagram de produtos de beleza, de cosméticos, muitas vezes que nem tem indicação para todos, ou é daquele profissional mesmo, médico, Olha, que não tem esse esse cuidado esse know-how ético? todo, né. É. É uma pergunta complicada, porque eu acho que os 2 atrapalham muito, né. Atrapalham o dia a dia do dermatologista, porque a gente perde, às vezes, a depender do perfil de paciente, claro, uma parte da consulta explicando que aquilo que ele estava querendo fazer não existe, ou que aquilo não é para ele, não pode, não tem indicação. Aí vem essa história: "Mas fulano de tal fez, apareceu no Instagram, aí fez, ficou ótimo, ficou bonito". Né, então é uma coisa é a gente perder tempo educando o nosso paciente, né, que é aquele paciente que fica com você, está alinhado com você, mas o ideal é que a gente não precisasse ter esse trabalho. E o profissional que não tem preparo, não tem a menor ideia do que ele está fazendo, um profissional que tá, sei lá, fazendo um preenchimento de nariz, e não tem ideia que aquilo ali pode levar a uma cegueira do paciente, né. Então assim, Deus vai abençoando e vai dando sorte ali, ele vai fazendo, mas vez ou outra, chega alguma coisinha que a gente tem que resolver, né, infecções, às vezes vai injetar o produto, não fez a asepsia legal ali no lugar. Então tudo isso pode ter um desfecho ruim, né, então isso atrapalha bastante, né, acho que é um dos principais calos, digamos aí, né. É muito comum que chegue ainda hoje pacientes com essa questão de fotos, dizendo que quer ficar parecido ou com filtrozinhos ali. Chega, já chega mostrando contorno de rosto, mostrando lábio, mostrando textura de pele, né, e aí até a gente explicar que para conseguir aquela textura sem poro nenhum, né, não vai dar, a gente vai conseguir diminuir, a gente tem muita tecnologia hoje em dia, tem muito produto, muito procedimento, mas é uma Já coisa e outra questão muito importante que o paciente acha que ele vai lá, não todos, né, mas acha que vai lá, vai fazer uma vez aquele laser, vai ficar lindo para sempre, né, não dá, a gente continua envelhecendo, graças a Deus. A gente continua fazendo nossas coisas no dia a dia, continua se expondo, continua pegando sol, a vida vai seguindo, a gente tem que continuar fazendo o tratamento, não necessariamente aquela mesma coisa, mas a gente tem que ir corrigindo aí as coisas que vão passando a incomodar, aquele né. paciente que volta 2 anos depois e diz: "Doutora, meu botox não prestou". É, tipo isso. Aí é difícil, né, eu digo, É interess é realmente um cuidado seriado e quanto mais frequente for a sua ida, não tô falando que precise ir todo mês, mas que você vá, entenda o que você quer, o que pode ser oferecido de resultado para você e que você consiga seguir aquela programação, fica muito mais tranquilo, fica muito mais fácil. Então o paciente geralmente fica muito mais satisfeito. e esse alinhamento ele precisa ter alguns cuidados mesmo, né, com o paciente, até para evitar, que de repente vocês sofram aí algum tipo de retaliação jurídica Sim, sim. depois, né. Eu costumo dizer que o que é conversado, a gente já consegue ali evitar alguns O problemas, famoso né. combinado não sai O caro, né. combinado não sai caro, exatamente.
um bom compliance acaba ajudando bastante nisso, para que vocês, profissionais, também conheçam o viés jurídico, né, que envolve toda essa questão. E essa questão da expectativa é uma das maiores, né? Sim. Muitas vezes, esse médico, esse profissional da saúde, que às vezes nem médico é, que está ali colocando no Instagram um antes e depois sem cuidado ético e brigando, né? Reclamando porque o CFM colocou regra demais, enfim, eles nem conseguem perceber que o próprio CFM está tentando resguardar vocês de consequências jurídicas ali graves, inclusive, né? Porque o antes e depois equivocado vai tirar uma obrigação de vocês ali, que é aquela obrigação de meio, né? Aquela obrigação de você passar para o seu paciente, olha, eu posso fazer até aqui, daqui para cá só Deus, querida, Exatamente. né? E tirar isso da mão do médico, essa responsabilidade, porque quando o médico também ele promete demais, veja, às vezes alguns médicos chegam para mim e falam: "Ah, doutora, mas o CFM proíbe tudo, se for assim eu não vou mais fazer publicidade, tem que colocar 4 fotos lá". E aí a gente sempre tem um cuidado de conversar, né. Alguns clientes brincam assim: "Ah, doutora, a senhora trabalha para o CFM?". "Não, gente, mas o CFM ajuda você juridicamente". Porque a partir do Exatamente. momento que ele Respalda, né? com certeza, a partir do momento que ele te coloca ali essas diretrizes, esses parâmetros, ele já evita ali uma configuração de uma obrigação de resultado, porque se o paciente olha e todo mundo é lindo, você está se comprometendo que ele também Obrigatoriamente o vai dele ser vai lindo. ter que ficar lindo, Tu né? concordas? Exatamente, Então, a concordo plenamente. jurisprudência, o nosso judiciário já tem um quesinho ali para dizer que vocês, e aí eu vou até fazer aqui um adendo. Recentemente eu conversava com uma amiga dermatologista e ela disse: "Não, isso é para cirurgião plástico". E eu falei: "Não, Não, para o dermatologista também". Hoje o judiciário entende que obrigação de resultado não é só do cirurgião plástico, é de todo profissional que trabalha com a estética como carro-chefe ali. Então vocês dermatologistas hoje estão no mesmo patamar ali juridicamente de um cirurgião plástico, né. Até porque fazem muitos procedimentos que são muitas vezes até invasivos, né. sim. E aí a gente precisa ter esse cuidado. Às vezes, juridicamente, você está até fazendo algo que eticamente está ok, mas juridicamente está te causando um problema, né. E a gente precisa ter sempre esse cuidado. Ter isso muito alinhado, né? A gente vê Isso. muito em paciente que chega com queixa de flacidez, por exemplo. "Ah, doutora, eu quero que tu faça isso aqui". Aí faz assim pra mim. Até nem quero. Quem não quer, né? Dá pra passar uns fios e ficar assim? Dá, se você voltar a ter 20 anos. Não vai ficar assim como você tá pensando. Essa perspectiva aí talvez que mais próxima com a cirurgia plástica, né? Vai ser algo mais resolvido, vai tirar a pele, vai levantar, fazer um lift mesmo, né? Então você tem que ser muito claro com o paciente o que você pode realmente oferecer. Tá, eu vou conseguir melhorar, mas eu não vou melhorar do jeito que você está pensando, não. É. E já um conselho, deixar isso sempre Registrado. muitíssimo bem registrado, muitíssimo bem documentado, tanto ali no prontuário, quanto também no termo de consentimento livre esclarecido, né, porque isso também vai resguardar vocês aí depois de uma É a queixa. mesma coisa com as fotos, né, que está liberado antes e depois, mas Isso. mesmo que o paciente te diga que pode, você tem que ter Tem essa que ter um termo assinatura dele, específico. E aí mesmo assim não identificá-lo na foto, Isso. né. E para resolução, ok, isso é só ético, mas aí a gente entra numa outra seara um pouquinho mais chatinha, que é a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados hoje, que tá aí Mundo à parte. pegando no pezinho dos médicos, né, e vocês lidam com dados sensíveis, então colocar o rosto de alguém ali é um dado sensível, por isso esse cuidado de não identificar e de ter um termo específico, né. É bom isso que a gente esclareça isso também. O termo de consentimento livre esclarecido ali do consultório é Uma coisa. e o termo de consentimento para uso de voz e imagem é outra coisa, porque tem que ter uns requisitos específicos que a própria Lei Geral de Proteção de Dados exige e que o CFM, obviamente, por não ser uma lei ali, por ter caráter ético e não jurídico, enfim, ignora, né, ou deixa passar ali. Então, vocês estão aí ainda no meio de ter que se preocupar com a questão ética, mas também ter que se preocupar com esse viés jurídico que envolve aí a profissão de vocês, até para que vocês consigam desempenhar a medicina de uma forma tranquila, né, e se preocuparem ali com o que interessa, que é o bem-estar do paciente, né. Doutora, é comum o paciente voltar no consultório depois reclamando de algum procedimento? Reclamando não, né, até assim, ó, às vezes querendo fazer mais alguma coisa. Eu costumo brincar que o paciente ele vai com uma queixa maior em alguma coisa, quando a gente resolve aquilo, Aí vem outra queixa. acabou, tem outra queixa. Eu já falo para o próprio paciente: "A gente vai resolver isso aqui, daqui a pouco tu vai achar lindo, tu vai esquecer isso, vai começar a achar outra coisa agora pra gente resolver". E é assim, que bom que é assim, né, que sinal que a gente tá conseguindo sanar a maioria das coisas, das O difícil é explicar demandas. isso para o marido, né? Ah, sim, não precisa saber de tudo, né.
Eu tenho alguns pacientes que dizem assim: "Não, minhas vindas aqui já fazem parte das contas da casa. É, a gente É. pode dividir no cartão, quando acaba as parcelas, já sei que eu tenho que voltar aqui de novo". É uma boa estratégia. Boa estratégia, eu não tinha pensado nisso, mas de fato, é. Doutora, e sobre essa questão da resolução hoje, né, tu tocaste aí no assunto, eu também falei a respeito. Hoje, com a resolução, né, que eu sei que tu conheces bem, tu já te sente segura para fazer uma publicidade ou de vez em quando ainda rola, assim, uma insegurança? Olha, hoje o que eu faço mais, né, até mais por uma pressão mais dos pacientes, porque eles gostam de ver, são mais vídeos de caráter explicativo mesmo, informações sobre doenças, sobre tecnologias novas, sobre possibilidades de tratamento. Então são mais pego as dores que os pacientes levam para o consultório e tento gravar vídeos mais esclarecedores sobre essa pauta específica, né. A história do antes e depois, apesar da gente já ter um espaço aí para colocar, muito dificilmente você vai me ver fazendo, né, até porque eu acho que a maioria dos meus pacientes tem um perfil bem mais low profile, não querem ser vistos, serem expostos, com antes e depois, né, então a gente tira para caráter de prontuário, né, quando chega a gente tira, depois a gente tira para Que acompanhar. deve fazer, inclusive. Exatamente, que é uma coisa muito Deve fazer, importante, é muito porque importante. incrivelmente os pacientes esquecem como eles estavam. É, Não vi lógico. diferença. Aí Sempre eu fui unida. mostro: "Nossa, eu era assim, não lembrava". É sempre assim, né. Então a gente usa mais hoje para isso, né, ou de talvez você me veja postando um depois que eu já fiz, para explicar sobre e mostrar o que pode ser feito, mas mostrando antes e depois ainda não conquistou meu coração. Isso é interessante que a gente diga, doutora, porque assim, alguns profissionais não conseguem explicar para o paciente, né? O paciente chega, quer tirar uma foto, e da mesma forma que existem pacientes que querem essa exposição, né? Uhum. Hoje a gente sabe que todo mundo vive um pouquinho nessa da mídia, né? Ai, de repente é muito interessante consultar com a doutora Naira na clínica X, que fica em bairro X, né? De repente isso seja uma questão ali de status até para o paciente, mas outros já preferem realmente eu sempre fui linda, querido, não fiz nada, Dormi sempre e fui acordei assim. assim. Sim, exatamente, dormi e acordei assim, essa maquiagem, enfim, não foi Deus que fez, não teve nenhum pincelzinho aqui. E a gente precisa tomar esse cuidado também, justamente para saber explicar para o paciente que aquele registro que é feito ali, na primeira consulta, né, é um registro para prontuário médico. Por que que eu digo isso? Porque alguns médicos ficam com receio, né, do paciente não querer, ou ficam com receio de uma exposição, ou da própria Lei Geral de Proteção de Dados, porque não conhecem como a lei Como funciona, funciona. e aí tem medo de tirar a foto para o registro. E eu sempre digo: façam a foto sempre. Vocês precisam da foto, a foto é componente indispensável para prontuário de quem trabalha com beleza. O que vocês não podem fazer é divulgar isso sem uma autorização e sem seguir as regras éticas ali, né? Mas tirar a foto precisa tirar, e parabéns por essa sua medida, porque vocês precisam mesmo fazê-lo. Quanto a essa tua colocação, de tua postura, esse é realmente o pulo do gato aí da publicidade médica, né. Eu costumo dizer que a publicidade médica autorizada hoje, ela é justamente essa publicidade que ela tem um propósito de educar, né, de esclarecer, e isso não é nunca foi proibido, né, por CRMs, por CFM ou por nenhum tipo de sociedade aí de especialidade, muito pelo contrário, vocês, bons médicos, médicos éticos, têm de estar aí na mídia sim, para trazer esse conhecimento para nós leigos, né, população que não sabemos, eh, como as coisas funcionam, que muitas vezes nem sabemos o que que um determinado especialista faz, né, e aí acabamos nos deixando levar por adoecimentos, porque não Uma procuramos. coisa interessante, teve uma pesquisa recente que mostrou que uma grande parte da população não sabe que o dermatologista é médico, né, acho que dermatologista é outra coisa, como se fosse um esteticista, né, que não fez medicina primeiro. É o É que a uma gente coisa falava no preocupante. começo, né, o dermatologista é o Exatamente. sexista da medicina. Aí é uma coisa para se preocupar, né, realmente a gente tem que melhorar aí essa Essa informação. essa É. comunicação, né, precisa ser um pouco mais assertiva. Eh, e como tu bem falaste, né, existem várias formas de se fazer publicidade sem só colocando antes e depois. É claro, né, e aí a gente sabe que todo mundo precisa comercializar de alguma forma, embora esse não Sim. seja o norte da medicina, todo mundo precisa ganhar dinheiro, todo mundo, né, de alguma forma precisa apresentar seu trabalho. Mas não é só um antes e depois que vai mostrar teu trabalho, tu tem outras formas de te apresentar, de adquirir autoridade, sem expor ali um paciente, né, sem incidir, né, em condutas antiéticas, e justamente trazendo o propósito que é essa educação, né, essa,
essa conversa mais elucidativa do que é um melasma, por exemplo, né, de como prevenir isso, de determinadas técnicas que podem auxiliar a resolver o incômodo do paciente, Sim. né, porque obviamente quem é leigo não sabe o que vai resolver aqui um poro que está um pouco dilatado, e vocês conseguem explicar isso de uma forma, tranquila, né, de uma forma simples, e isso já traz autoridade para vocês, né, então nem sempre é preciso que a gente esteja preocupado só de: "Ah, vou mostrar o antes e o depois", embora, claro, às vezes, né, ficou perfeito, meu Deus, que nariz é esse? Se eu postar Queria aqui poder todo mundo vai mostrar, né. querer. Mas e aí o todo mundo querer vai dar certo, né? A gente Exatamente. vai valer a São pena a gente gerar essa muitas nuances, são muitas é. peculiaridades que a gente tem que respeitar e pensar, né. Eu sempre falo nas consultorias, que o nariz é o pior problema e o pessoal brinca assim: "Por quê, Geise?" Eu: "Gente, você coloca o nariz perfeito lá, né, aí você não coloca só um, você coloca o seu feed inteiro só com o nariz perfeito. Quem não quer ter o nariz perfeito, Sim. gente? Quem não quer se olhar de perfil, né, e ver aquele narizinho perfeito? Só que aí tu esquece que tem um Código de Defesa do Consumidor aí, né, e aí tu tá Você prometendo um prometeu aquilo resultado, ali. e aí, querido, te vire, você vai fazer esse nariz perfeito em todo mundo que entrar no consultório, porque senão ele vai fazer o quê? Vai te denunciar no CRM? Vai, mas ele também vai lá no tio juiz, bater na portinha e dizer: "Eu quero uma indenização. Eu comprei esse nariz aqui, Eu né. comprei esse nariz, eu não recebi esse nariz", né. Então é um cuidado que vale sim a pena ter. E quando o paciente te manda uma foto e fala assim: "Eu posso postar?", sabe, Pois é, contigo, acontece com muita frequência, na verdade, gostam de postar. Eu deixo eles à vontade para postar e não necessariamente reposto todas, né. A gente sim. acaba E não rola uma chateação, assim, do paciente: "Ah, fui preterido, a doutora Naira postou a foto com a Geise, não. porque ela é advogada especialista em direito médico". Não, acaba que não tem tanto, porque geralmente eles postam e eu só reposto, né. Sim. Então, tipo assim, não, a paciente postou, né, você não sei se gosta, se não gosta, nunca pediu pra postar, nunca postou, nunca me marcou, então eu entendo que é uma pessoa que ela profile, eu não quero. Ela quer deixar Ela quer ali descrição, discreto, né. se essa pessoa quiser eu nem cumprimento na rua, finge que eu nem conheço, que é pra ficar mesmo não, eu durmo assim e acordo assim, perfeitamente bem. E quando essa autorização aí é dada só por WhatsApp, vocês costumam já se confiar nisso? Não, Assim, na tua prática? não, não dá. Falando por ti e pelos outros Pela colegas, assim, pela não, classe. lá na clínica, isso a gente tem bem alinhado, né, e com relação a antes e depois, com relação a informações, às vezes um paciente pergunta de outro, o que que o outro fez, então de não falar, porque enfim, né, é privado, Tem esse treinamento sempre em dia ali, né, do sigilo exatamente, médico, da que tem proteção de esse dados do cuidado paciente. maior, ou às vezes de paciente que vem de outro serviço, que fez algo que não deu certo lá para a gente corrigir, então de registrar isso muito bem quando chega, fotografar. Esse paciente geralmente vem com boletim de ocorrência, não no intuito de penalizar o outro profissional, mas no intuito de respaldar, eh, o profissional que receber lá na clínica. Então isso a gente já tenta deixar, assim, bem organizado, um processo bem alinhado, para É, evitar dor de cabeça. fundamental. É, para evitar dores de cabeça aí, até porque é meio comum, né, disso que tu falaste do paciente esquecer como ele era antes, né. Nossa. "Não cheguei aqui assim". Muito frequente. Aí eu acho que não deu certo, foi assim, né. Aí eu mostro a foto: "Nossa, não lembrava não". Eu costumo dizer, doutora, que Que é uma coisa muito legal você ver o processo, né, de sim. melhora. Então assim, aí eu falo que a gente tem que pegar na mãozinha e andar junto mesmo, porque você vai construindo. É, como eu sempre fui linda, eu não tive esse Não tem esse problema, processo, né, né. não tive esse processo. Mas eu prefiro não ver as antigas, deixa aqui depois que já foi cuidado, depois que mãos mágicas aí, especialistas já passaram por Agora aqui, né. é tipo vinho, vai só melhorando. É, lógico. Eu brinco sempre com isso. Gente, com 20 anos eu não tinha dermatologistas Mas que eu acho cuidavam que de eu mim, tenho essa percepção de mim também. porque a gente não tinha esse acompanhamento, assim, é isso, gente. É verdade. Deus fez perfeito? Fez, mas botou o dermatologista para terminar de aperfeiçoar o negócio, isso que o pessoal não entende, né. Eh, é interessante essa tua fala sobre essa questão desse cuidado que vocês têm, né, na clínica onde tu trabalhas, que tu és proprietária, eu acredito que seja, né, Sou uma das sócia. sócias. Eh, porque muitos profissionais, a gente percebe no dia a dia profissional, do profissional jurídico, né, que os muitos profissionais da medicina não têm realmente esse Deixa pra cuidado, lá. né, eles pensam que: "Ah, mas o paciente me autorizou, mas te autorizou por onde?". "Ah, ele me autorizou lá na clínica, ele falou que eu podia postar", né, então a gente já teve casos que chegaram pra gente de profissionais Que tinha que sido autorizado e o paciente se arrependeu, um né. paciente se arrependeu e aí ele já o médico já liga e fala assim: "Mas eu tenho que tirar mesmo?". "Tem".
Você não devia nem ter Nem ter colocado. postado, porque foi uma autorização verbal, né? E para o direito que não está no papel não Não existe, vai. né? Então, assim, se a gente realmente não tiver esse cuidado aí de documentar, de ter isso muito bem alinhado com toda a equipe, de treinar a equipe, que é algo muito interessante que tu Sim. falaste também. A equipe precisa estar toda alinhada, porque não é só você que trabalha ali, né? Você tem uma secretária, você tem um administrativo, você tem a menina que entra ali para te auxiliar Sim. durante o procedimento, né? E às vezes essa pessoa não alinhada acaba estragando aí todo o serviço Todo o jurídico que a processo. gente eh, constrói, né? Eu costumo dizer que ter termos, né? As pessoas falam assim, ah, isso é mera burocracia. Não, não é mera burocracia, é isso que vai te livrar ali na frente de um processo judicial, ou se não te livrar de um processo judicial, porque cada um, enfim, né, tem o direito de se entender necessário entrar na justiça, mas isso vai provavelmente Te te livrar ali de uma respaldar. condenação, né? Embora seja muito chato só correr o processo judicial, mas te respaldar de uma condenação ali, por certo, eh, já é já é um quê e tanto, né, profissionalmente falando. Sim. E sobre a concorrência desleal, doutora? Isso é algo que ainda incomoda muito, ver aquele profissional ali, Olha, às vezes um não especialista, que você vê que está fazendo algo que de repente, ok, a gente sabe que todo médico pode fazer, mas não pode divulgar, né? E aí ele está divulgando e todo mundo acredita que ele seja, às vezes ele não tem o mesmo cuidado ético de quem é a seara especialista. aí é maior, né, porque tem a questão do colega médico que não tem a especialidade e se anuncia como especialista, que aí não dá, não pode, né. Aí é Não tem o conduta antiética. RQE, que é o registro de qualificação de especialista, que é realmente aquele médico que fez aquela formação completa, ou a residência médica, ou uma pós-graduação e fez a prova de título depois da sociedade em questão. Isso é muito importante, porque isso aí te dá uma garantia muito maior de que realmente aquele médico tem um número de horas suficiente, viu coisa suficiente para te atender de forma adequada e te socorrer no momento de uma intercorrência. O que a gente vê hoje muito frequentemente são pessoas que acabaram de sair da medicina e se anunciam como dermatologistas no ano seguinte. É possível, não tem como, né? E é uma pessoa que não teve tempo para fazer uma pós-graduação, não teve tempo para fazer uma prova de título, que você precisa, se você não fez pelos caminhos mais comuns, digamos assim, se não fez a especialização, você tem que atuar na área por 6 anos, comprovar que você atuou para você poder fazer a prova de título. São alguns problemas, assim, recorrentes. Chegam até a ser chatos, mas hoje eu te digo, para mim, não chega a ser um incômodo que eu falo assim: a gente tem que disseminar informação, mas tem paciente para todos. Tem paciente que vai preferir fazer o procedimento com o colega dentista, ok. Tem paciente que vai preferir fazer com o médico, ok, você escolheu. Agora o que eu acho que tem que ser é uma coisa transparente. O paciente tem que saber para onde ele está indo, tem que saber o que ele está Que é fazendo. exatamente o que não acontece. É, Daí porque a gente aí fala que é nessa o concorrência problema. desleal, né. Agora como eu estou à frente da sociedade, né, da SBD Maranhão, a gente acaba recebendo muitas queixas nesse sentido, né. Então, assim, chega a ser feio, às vezes, a forma como é apresentada, a pessoa se coloca assim, o paciente leigo, ele não sabe o que é RQE, ele não sabe que você não fez dermatologia. Então, assim, eu fui na médica, quem é? A dermatologista, aí mostra lá, só tem o CRM, não tem o RQE, você vê que a receita não tem cabimento algum com a queixa que o paciente tinha. Então, são situações, assim, que atrapalham um pouco, né, dá uma desanimada, assim, algumas vezes para a maioria dos colegas. Mas é isso aí, é um dia por vez, vamos disseminando, até porque até essa questão do espalhar a informação se torna, às vezes, um pouco mais complicada, tanto por o médico não ter, na maioria das vezes, esse perfil de ter esse trabalho educativo em rede social, enfim, em mídias de forma geral, quanto porque a quantidade de médico que não é especialista é muito maior. Então eles se apresentam e fazem muito mais marketing, e é aquele marketing agressivo que tu tinha falado, né. Então é tipo assim, é briga de um contra vários, Mas é um pouquinho mais puxado. e ainda tem a questão financeira aí, né, que a gente tem que Sim, considerar, porque obviamente quanto mais especializado você usa produtos melhores, você investe mais você e investiu você muito mais cobra na educação, você sim. gastou muito mais tempo nessa formação, né. E ainda tem esse comparativo aí também, às vezes aquele outro profissional que não fez muita coisa pela formação dele, tem só o basal, cobra Consegue muito menos, consegue porque ele realmente não tem nem ideia de valor do que ele está teoricamente oferecer. deveria estar E oferecendo nem ali. dos riscos, né, Não tem efetivos. mesmo, a maioria. E isso é também algo que a gente tem sempre de trazer à tona, assim, para os leigos, né. É óbvio que um profissional médico, uma vez formado, né,
registrado ali no CRM, ele Pode pode atuar exercer onde ele se sentir seguro. onde ele se sentir seguro, ok. Mas divulgar isso, não passar essa transparência para o paciente é que é o problema. Sim. Porque o paciente, ele pode se sentir mais seguro sabendo que a pessoa estudou 12 anos ou não 6, né. Sim. E outras questões que envolvem isso. Às vezes o paciente chega, provavelmente tu já enfrentaste isso muitas vezes: "Ah, doutora, mas, no colega X, o procedimento custa R$ 300 o botox, por que que aqui é 5 vezes mais caro, né?". E é Exatamente. justamente por isso, não sabe que procedi que As implicações, né, as implicações, o risco, o próprio profissional não sabe o risco que ele está correndo, né, do que tá fazendo fazendo. aquilo ali. Eu lembro que recentemente a gente teve um caso muito engraçado em uma mesa onde conversávamos alguns profissionais do direito médico, de uma médica que teria referido, né, que ela fazia botox em qualquer lugar. E aí, à época, a advogada que acompanha falou: "Você não pode fazer isso, né". Tem inclusive a questão da vigilância sanitária, do descarte, né. E aí ela pegou e falou assim: "Ah, mas que bobagem", a cliente falou pra advogada, né. E a advogada foi explicar e tal toda a situação pra ela, e ela pegou e disse assim: "Ah, mas se eu só fizer na clínica eu vou ter que cobrar muito mais caro". Então assim, ela não tinha, o custo de manter um espaço para isso, então é óbvio que ela cobrava mais caro, ela comprava o produto, E aplicava em sabe-se qualquer Deus lugar. como ela conseguia acondicionar esse produto aí, né, e aplicava, E aí começa em uma série domicílio, de né. outros problemas, né. É aquele resultado que não ficou como deveria ficar, é a complicação que veio e a pessoa não sabe resolver, é a aquele cai no descrédito ali do procedimento, tipo assim: "Ah, eu já fiz isso aí não presta não". Quantas vezes já ouvi falar, tipo assim: "Ah, já fiz esse laser aí". "Onde?". A pessoa fala: "Ah, Seu lugar laser não fez X". nada, hein. "Olha, não sei. Que energia foi usada? Quantos disparos foram feitos?". Não sei se o que foi feito realmente foi adequado, né. Eu E o eu paciente acho muito menos, né. improvável que tenha sido, então não vou considerar essa vez que você fez aí. O paciente, na área eu costumo dizer que ele, no mais das vezes, ele não tem nenhum conhecimento do que ele está fazendo, né. Tu procuras um profissional, às vezes, pela tua Confia confiança, que ele tá às vezes pelo sabendo o que preço faz. também, que a gente sabe que alguns, Sim, né, querem a acontece. beleza a qualquer custo, e aí, enfim, esse aqui é o mais barato, eu fui lá por isso, mas tu sabes que é um profissional, não, mas era mais barato. Aí vai lá nesse profissional, e aí ele está se submetendo ali, né, a dor e a Está delícia de ser o arriscando. que é, né, ele está se Exatamente. arriscando, e ele não sabe, né, porque esse é um outro fator que a gente sabe que ainda é muito pouco disseminado, né, dever informacional é algo, ainda muito pouco disseminado. Eu fiquei muito feliz em te ver falar que tu tens esse cuidado de explicar tudo para o paciente, que não pode chegar ou não. Eu sou frequentadora assídua de dermatologistas, confesso. Obviamente procuro apenas as pessoas em que eu confio, né. Eh, mas sei de outras pessoas que também vão, e aí quando eu comento: "Não, a minha dermatologista explicou isso, isso e aquilo", aí elas falam: "Ah, mas a minha não explicou nada, só fez o botox e não falou nada". E tem que ter muito cuidado também com as modas, né, que na Sim, dermato é uma coisa, assim, é, verdade. pesa muito. O paciente chega: "Ah, eu ouvi falar", por exemplo, né, do PDRN, do esperma de salmão, e aí, eu posso fazer? Mas esse paciente não sabe para que serve realmente, de onde vem, que não tinha ainda a liberação da Anvisa para ser feito no Brasil, e assim, uma série de limitações. Ele viu no Instagram e fulana fez e ele quer Ele viu fazer alguma também. influencer É, fazendo, alguma blogueirinha aí famosa fazendo, também, acontece também. resolveu fazer, né. E realmente, até das conversas, assim, com amigas, eu percebo que isso é muito comum, né. Muito. Às vezes eu pergunto assim: "Ah, mas meu botox só durou um mês". "Que botox que tu fizeste?". "Qual foi?", né, Nem porque sabe. botox é a marca, né, Sim, enfim. "Qual foi que foi o tu nome qual que foi a toxina?". popularizou o Isso. procedimento, né. "Qual foi a toxina que tu usaste?". "Ah, não sei, a médica não Nem disse". me mostrou. É. Aí eu: "Mas como assim? Tu não sabes o que tu estás usando, e aí depois tu mudar de médico", né. Enfim, e a gente realmente vê que esse dever informacional ele ainda é bem falho aqui, né. Sim. Inclusive eu costumo sempre trazer isso para os médicos com os quais eu converso, Naira, que assim, hoje, falei isso, em outros episódios aqui do Plantão Legal e vou repetir. Muitos médicos ainda acreditam que eles são litigados ali, né, judicialmente apenas por erro médico. E hoje, uma pesquisa simples aí você consegue ver que dever informacional é eu diria até que talvez hoje seja o principal motivo de judicialização contra médicos. Não, a questão não é que você fez algo errado, é que você não explicou para o Deixou de paciente uma informar alguma possível coisa. complicação que está ali na literatura médica que pode acontecer, mas o paciente vai lá e afirma: "Não, não sabia", né. E aí se você não tiver isso muito bem documentado, até você provar
que você É explicou, e uma dor muitas de vezes a cabeça. gente sabe que não explicou mesmo, aí é dor de cabeça, é custo, né? É um gasto aí que você vai ter de enfrentar um processo judicial ou ético, enfim, né? De ser chamado ali no conselho. Naira, dá pra gente um conselho aí, então, tu que estás agora à frente, né, da Sociedade Brasileira aqui de Dermatologia aqui no Maranhão, né, que tens uma atuação muito ética, que tens esse trabalho aí em hospitais públicos, né, que lidam aí mais com o adoecimento da pele, não só com essa questão estética, mas também tem o teu viés aí de dermatopatricinha, que cuida mais desse lado da estética, da beleza. Traz pra gente aí um conselho, algo que tu achas que vale muito a pena aí para os teus colegas que estão iniciando na profissão, em relação a essa questão da publicidade ética, ah, do cuidado jurídico, do cuidado ético que precisa ter para evitar problemas aí. Eu acho que aqui o importante é: tenham conhecimento, estudem, se respaldem, não só de técnica, porque nisso em geral nós conseguimos fazer de uma forma satisfatória, mas essa parte jurídica também, né, do que você pode ofertar, do que você não pode, o que você pode fazer, o que você não pode, e não se compare. A gente tem uma mania de se comparar, comparar sua jornada com a do outro colega, você não sabe de onde ele veio, você não sabe de onde ele começou também. Então, assim, rede social, às vezes dá uma certa pressionada ali, não só para o paciente que quer aquele resultado maravilhoso, como para o médico que está vendo: "Poxa, mas fulano de tal tem isso, fulano de tal posta isso. Nossa, ele consegue fazer coisas maravilhosas. O que que ele está fazendo que eu não estou fazendo?". Não é legal. Então, assim, faça por você, né, faça a sua parte sem olhar Aí para que o lado. o que que ele está fazendo? Será que essa foto realmente não está editada, né? Exato. Lembrando que o CFT proíbe terminantemente Qualquer edição. qualquer edição de fotos aí de antes e depois, mas a gente sabe que, como tu bem falaste, é impossível, né? Até porque às vezes até o ângulo, às vezes não é nem maldade, né? O ângulo Mas ali já. ajuda, você tem aquele mapeado lá na clínica a gente tem 2 estúdios para fazerem essas fotos pra gente ir acompanhando no prontuário, como eu tinha comentado. Mas às vezes Ixi, foi lá fazer mais fotos. vai lá. Às vezes você põe o paciente na mesma posição, mas é uma besteirinha, 1 milímetrozinho que fica diferente, porque tem os desenhos no chão para guiar, mas ainda assim, às vezes, muda uma coisinha ou outra, né. Então você tem que ter esse cuidado realmente. E eu costumo dizer que o olho do paciente, principalmente em redes sociais, né? Ele só vai no depois, né? Tipo assim, nossa, como essa pessoa é linda, perfeita. O antes, a pessoa, coitada, tá sem uma maquiagem, porque ela foi fazer o procedimento, o rosto Sim, tá limpo. limpa tudo pra fotografar, né. Olheiras, né? Ah, mas fez o preenchimento, ficou zero olheira. Não, querido, ela passou uma maquiagenzinha aí e a base, o corretivo resolveram, né? Então é realmente importante que a gente tenha muito isso assim em mente, né? E eu digo isso tanto para os profissionais quanto para os leigos, né, ali para os pacientes. Ter em mente que nem tudo que a gente vê nas redes sociais é ali É real. as mil maravilhas que a gente olha, né? Tem uma vida real por trás ali que é bem complicada. Eh, eu penso que para a gente encerrar aqui, Naira, seria interessante que eu trouxesse aqui o que eu brinco que é um kit de ferramentas jurídicas, né? Que é interessante, assim, que todo dermatologista, eu sei que tu tens esse cuidado, até porque tu tens essa atuação aí já também mais administrativa, né, à frente da sociedade. Mas eu penso que é interessante que a gente traga para os colegas que, sim, algumas coisas, embora liberadas, né, a gente saiba que hoje a gente tem uma facilidade maior de publicidade, e meu conselho enquanto profissional enquanto profissional do jurídico, é sempre que façam, né, que publicidade ética é uma responsabilidade de vocês. Eu costumo dizer que isso é uma responsabilidade de vocês, porque se os bons se calam, os maus tomam conta, né. Sim. E se os maus tomam conta ali, o paciente ele vai ver é aquele profissional, então para ele aquilo ali é o certo, né. Sim. Então os bons nunca podem se calar, eu sempre costumo dizer isso. Mas a gente, para a dermatologia, precisa ter aqui em mente que o antes e depois ele está liberado, ok, mas que ele tem sim regras, ele tem ressalvas, né. A gente tem que prestar atenção ali no caráter educativo e não nesse caráter mais comercial, mais de venda. A gente tem que pensar ali também, nessas autorizações que a gente precisa tomar dos pacientes, sejam em relação a termos de consentimento livre esclarecido, a deixar claro para ele, eh, desde ali do comecinho, né, da conversa com o paciente, o que é que ele pode alcançar, qual é o resultado dele que é irreal ali, que ele está imaginando, mas que Alinhar é essas irreal para ele. expectativas. Exatamente, alinhar expectativas, essa é a chave, né. E também ter esse cuidado com as autorizações aí que são mais relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados, né, porque algumas coisas, como eu trouxe ainda há pouco, são éticas,
mas são indevidas, são ilegais ali pela Lei Geral de Proteção de Dados, e aí é interessante que se tenha esse cuidado, porque de repente você não vai incidir numa conduta antiética, mas você pode ser processado ali num juízo cível, em razão de uma ilegalidade, de proteção de dados, né. Eh, Ter o cuidado também de ser autoridade, mas não ser vendedor, né, é o que eu costumo brincar sempre, médico não pode comercializar serviço. Então, por mais que obviamente todo mundo tenha que pagar as contas no final do mês e que a gente tenha que vender ali Mostrar os o nossos seu serviços, mostrar o que a gente está fazendo, a gente tem formas de fazer isso de uma forma ética, né, e de não simplesmente se tornar ali um vendedor de procedimentos, né, ou de, enfim, de sim. cosmetologia em geral, né. E também ter o cuidado de se identificar, né, é algo que eu sempre trago para os dermatologistas, ter esse cuidado de se identificar, eh, a resolução exige e isso é interessante para vocês, né, deixar claro ali que vocês são médicos, deixar o CRM, que vocês são É o especialistas, RQ. deixar o RQE, né. Em toda postagem profissional ali ter esse cuidado de se identificar, eh, não incidir naqueles errinhos comuns que o pessoal costuma incidir, né, de estar colocando já o preço ali de tudo. Então são cuidados que a gente consegue, juridicamente alinhar, né, e isso acaba em muito blindando vocês aí de consequências jurídicas mais drásticas, né. Doutora, eu quero realmente lhe agradecer imensamente por ter aceito o convite para estar aqui, por ter batido esse papo tão esclarecedor com a gente, né. Eu brinco que aqui é uma consulta jurídica. Vocês também fazem isso nos consultórios e aqui a gente já vem para trazer esse outro viés. E, como eu costumo dizer, né, a intenção aqui do podcast é justamente trazer essa proximidade entre o direito e a medicina e desmistificar o que muitos profissionais da medicina acham, né, que o direito está ali para impedir tudo, que o direito está ali para ser o vilão da história, né, Inimigo, né. quando na verdade nós somos aliados, né, a gente caminha junto com vocês justamente para conferir essa proteção, tanto de forma preventiva quanto eventualmente depois que o litígio chega, e deixar claro para vocês que o direito pode sim ajudá-los e inclusive ajudá-los a deixar a profissão de vocês muito mais tranquila para o que vocês realmente se interessam, né. Nem todo médico gosta de estar lendo lei, nem todo médico tem tempo para isso, a gente sabe, né. Nós do direito a gente costuma brincar que a nossa vida é uma constante atualização diária, mas a de vocês também é. Só que vocês estão se atualizando sobre técnicas ali da medicina, sobre a literatura de vocês, e nós estamos nos atualizando sobre as leis que Sim. todo dia mudam ali, né. Verdade. Então a gente precisa ter isso em mente sempre, e é justamente por isso que casa tão bem, né, o direito médico e a prática da medicina, porque a gente consegue passar essas informações que vocês não têm, e de outro lado aprendemos muito com vocês sobre esse conhecimento que nós não conseguimos ter, né, esse conhecimento mais técnico aí, mais formal sobre a medicina. Tu queres deixar alguma mensagem Muito final pra obrigada pelo gente? convite, foi maravilhoso. Nós precisamos sim promover mais conversas como essas, né, para conhecimento de ambas as partes, né. Acho que é muito importante a gente ter essa parceria e esse entendimento do que é possível e do que não é possível. Te agradeço imensamente, espero a casa está aberta para você, tá, espero que você volte Voltarei. sempre. Que a gente consiga fazer outros bate-papos desse. E para você que nos ouviu, que nos acompanhou até aqui, obrigado pela companhia. Eu te espero nos próximos plantões legais, nos nossos bate-papos semanais. No próximo episódio receberemos uma endocrinologista que vai aqui bater um papo com a gente sobre as expectativas de emagrecimento e eu te espero para que, junto com a gente, você entenda mais sobre esse assunto.